O sangue apresenta uma velocidade no interior dos vasos. E essa velocidade no interior dos vasos não é igual em todos os vasos. E para você ter um fluxo turbilionar no interior dos vasos, para você ter um fluxo turbilionar, quer dizer, um fluxo que deixe de ser laminar e passa a ser turbilionar, existem características próprias desse vaso. Então, dependendo do vaso, você vai ter em diferentes velocidades circulatórias o aparecimento do fluxo turbilionar. E quando você tem essa velocidade crítica para cada vaso, que se chama número de Reynolds, o que é número de Reynolds? Número de Reynolds é um número que representa uma velocidade crítica que em cada vaso tem um valor que se refere ao fato do fluxo laminar passar a ser turbilionar. Quando isso acontece, o indivíduo vai ter um sopro. Então, o sopro, ele reflete uma velocidade circulatória aumentada, uma velocidade que o fluxo deixa de ser laminar e passa a ser turbilionar. No sifão carotídeo é uma velocidade, no coração é outra velocidade. Então, o número de Reynolds, que é um número que expressa essa velocidade, ele vai justificar fisicamente o aparecimento do sopro. Sopro que pode ter uma cruz, duas cruzes, três cruzes, quatro cruzes, cinco cruzes e seis cruzes. De uma cruz a três cruzes, você não tem frênito. De quatro cruzes a seis cruzes, você tem frênito. O que é o frênito? O frênito é a expressão palpável de um sopro. Se você tem um sopro, ele é 4, 5 ou 6 cruzes, você bota a mãozinha em cima e vai sentir como se fosse uma coceirinha na sua mão. Essa coceirinha que é o frênito. Por mais importante que seja o sopro, você botou a mãozinha ali sem rancenias e não percebeu o frênito, esse sopro é no máximo de 3 cruzes. Então vamos lá. O que é um sopro de 6 cruzes? Em primeiro lugar, tem frênito. Digamos que isso aqui é o peito do doente. Coloco o meu ouvido perto do peito do doente, sem encostar, e estou ouvindo o sopro. Esse é 6 cruzes. Então, o sopro 6 cruzes é aquele que tem frênito, e eu mesmo sem encostar o ouvido no peito do paciente, eu consigo ouvir o sopro. Eu não preciso do estetoscópio, eu chego o meu ouvido pertinho do peito e consigo então ouvir o sopro. Então, o que é um sopro de 5 cruzes? É um sopro com frênito, violento, mas que eu coloco o ouvido perto do peito e não escuto. Eu escuto muito o sopro, mas se eu não encostar o ouvido, eu não vou ouvir. Então, esse é o sopro de 5 cruzes. E 4 cruzes? 4 cruzes é um sopro que nem me parece importante, mas que eu boto a mão e ele tem frênito. Então, esse é o sopro de 4 cruzes. É um sopro que nem importante é, mas eu coloco a mão e eu percebo, então, o frênito. Uma cruz. Uma cruz é aquele sopro que eu boto o esteto. E tenho muita dificuldade de ouvir o sopro. Então, esse é o sopro de uma cruz. Eu boto o esteto e tenho dificuldade de ouvir o sopro. 2 cruzes. Eu boto o esteto, escuto logo, mas percebo que ele é michuruca. É um sopro de pouca importância. Finalmente, o sopro de 3 cruzes. Sopro de 3 cruzes é um sopro que eu boto o esteto, me parece importante, mas coloco a mão e não tem frênito. Essa é a diferença. O sopro de 3 cruzes é um sopro fácil de ouvir, que a gente até considera importante, mas eu coloco a mão e não tem frênito.
O sopro que tem frêmito, geralmente, ele caracteriza organicidade. Quer dizer, dano estrutural. Exceto em dois casos excepcionais. Um que é a anemia e o outro que é a tireotoxicose. Paciente com anemia, ele não tem dano estrutural da válvula, mas ele pode ter frêmito. E aí é fácil, quando o paciente abrir a mão está pálida. E na tireotoxicose, o paciente tem exoftalmia, tem aquelas características todas do hipertiroidismo, a doença de Basedov, Graves, flagelante. Então você pensa em dano estrutural. O sopro sem frêmito é um sopro que geralmente não tem dano estrutural. E os sopros todos que a gente fala, eles podem ser cardiopáticos ou, o que eu estou falando? Classificação de sopros e não cardiopáticos. O que é um sopro cardiopático? É aquele que é gerado por um problema do coração. Exemplo, essência mitral, essência aórtica, estenose mitral. E o não cardiopático? Eu não tenho um dano no coração, mas o coração sofre. Exemplo, anemia, hipertiroidismo. Você faz uma grande corrida e vem aqui para disputar, ouve um sopro, assim, no hipercinético. Pode gerar um sopro, gravidez, tudo isso. Então, cardiopático e não cardiopático. E o mais importante na classificação, sistólico e diastólico. Como é que eu sei que ele é sistólico? Eu palpo a carótida. O sopro coincide com a carótida. Esse é o sopro sistólico. Como é que eu sei que ele é diastólico? Ele não coincide com a carótida. Cisto diastólico. Então, ele tem quando a carótida sobe, quando a carótida desce também. Cisto diastólico. Então o sopro pode ser sistólico ou diastólico. Pode ser também cisto diastólico. E pode ser contínuo. Aqui tem o B1, aqui eu tenho B2. Todo sopro que apagar a segunda agulha, fazendo o pico na segunda agulha, ele é chamado sopro contínuo. Então o sopro contínuo é aquele que faz um pico na segunda agulha e apaga a segunda agulha. E todo sopro contínuo parece um ruído de locomotiva ou um ruído de maquinária. Por isso os pacientes que fazem diálise e que têm fístula representam um grande exemplo do sopro contínuo ou do sopro de maquinária.